Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto que é de extrema importância no estudo da matemática, que são as potenciações. O estudo das potências, né? Vamos definir o que é uma potência, ver como elas funcionam e também falar sobre suas propriedades. Quer saber como? Vem comigo. Bem, gente, como eu falei, vamos falar sobre potenciação. Então, vamos definir o que é uma potência. Quando a gente escreve A elevado a M, a gente está dizendo que a gente está multiplicando o A por ele mesmo M vezes. Essa é a definição de potenciação. É um número que é multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Quando a gente fala de potência, a gente tem que prestar atenção em três coisas que são importantes: nomenclatura, base, expoente e potência. O que é a base? A base é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, aqui no meu caso, o A é a minha base. Tá? Então, a base é o número que é multiplicado por ele mesmo. O M é o expoente. O que significa ser o expoente? Significa que ele está indicando para você quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela mesma. Tá? Então, a base é o número que é multiplicado por ele mesmo e o expoente é a quantidade de vezes que esse número será multiplicado por ele mesmo. E o que é a potência? A potência é o resultado. É o resultado dessa multiplicação. Então, quando a gente escreveu ali A vezes A vezes A vezes A vezes A, isso é a potência. É o resultado. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, quando eu escrevo 2 elevado a 4. Bem, o que é a minha base? A minha base é o 2. A base é sempre o número que está embaixo. O que é o meu expoente? É o 4. É o número que está sempre em cima. Então, quando eu falo 2 elevado a 4, significa que eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 4 vezes. E qual é o resultado disso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ó, vamos separar aqui os elementos. Esse 2 é a base. Esse 4 é o expoente. E o 16, que é o resultado, é a minha potência. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente repara que a gente pode escrever da potência, com base expoente, para o resultado. Podemos ter o resultado e chegar na potência. Tá? Então como é que eu faço para escrever o 16 como potência de base 2? Pega o 16 e fatora o 16. Vamos fatorar aqui no cantinho. Ó. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então o 2 ele aparece 4 vezes. Então significa que 16 é 2 elevado a 4. Tá? Então vale a ida e vale também a volta. Essas potências elas têm algumas propriedades que vão facilitar a nossa vida. Mas antes de falar dessas propriedades que vão facilitar a nossa vida, o que aconteceria se eu tivesse uma potência com base negativa? Por exemplo,
Potências com bases negativas. Parece uma besteira, mas o uso da simbologia matemática ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Observe. Potência com base negativa. Imagina que eu quisesse calcular menos 2 ao quadrado e menos 2 ao cubo. A primeira pergunta que tem que se fazer é: tem parênteses ou não tem parênteses? Ah, Danilão, faz diferença? Toda diferença. Olha aqui. Vou fazer com parênteses e vou fazer sem parênteses. Quando eu escrevo, por exemplo, menos 2 ao quadrado, entre parênteses, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o menos 2, que é a minha base, está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Lembrando a regra de sinais, menos com menos vira mais. 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado quando a gente tem um parênteses. Quando a gente não tem parênteses, qual é o resultado de menos 2 ao quadrado? Repara o seguinte, o que está sendo elevado ao quadrado agora não é o menos 2. O que está sendo elevado ao quadrado agora é o 2. Então, o sinal de menos permanece. Então, é menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, menos 2 ao quadrado sem parênteses é igual a menos 4. Tá bom? Então, muito cuidado, porque a simbologia é muito importante. O parênteses ele nunca é colocado à toa. Tá? Agora, menos 2 ao quadrado entre parênteses deu 4. O que acontece se eu fizesse menos 2 ao cubo? Entre parênteses. Menos 2 ao cubo. Significa agora que eu estou multiplicando o menos 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bem, nós acabamos de ver que quando eu multiplico menos 2 por menos 2, menos com menos vira mais, esse resultado 2 vezes 2, 4. Agora eu vou pegar esse 4 positivo e vou multiplicar por esse 2 negativo. Positivo com negativo na multiplicação dá negativo. Então, aqui dá menos 4 vezes 2, 8. Então, tem diferença quando o expoente é par e quando o expoente é ímpar. Então, olha só. Quando o expoente for par, vamos colocar aqui assim, ó, base negativa. Quando eu falo de base negativa, eu estou dizendo que esse número está entre parênteses. Tá bom? Se tiver entre parênteses, o que vai acontecer? Você vai ter que olhar para o expoente e ver se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Se o expoente for par, expoente par, o meu resultado positivo. Agora, se o meu expoente for ímpar, expoente ímpar, resultado negativo. Resultado negativo. Tá? Então, potência com base negativa, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, está entre parênteses, não está entre parênteses. Se tiver entre parênteses,
Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Se não tiver parênteses e for negativo, o resultado vai dar negativo, independente do expoente ser par ou ímpar. Tá? Então, o uso do parênteses ele é sempre muito importante. E aí, de posse dessas informações agora, já definimos, primeiro, o que é uma potência. Base, expoente, o resultado que é a potência. Base é o número que se repete. Expoente é quantas vezes esse número que se repete é multiplicado por ele mesmo. E a potência, que é o resultado. Vimos agora também a potência com base negativa, que tem diferença quando a gente coloca parênteses ou quando a gente não coloca parênteses. Agora, é claro que existem situações que não dá para fazer na mão. E aquilo que não dá para fazer na mão, a gente lança a mão de algumas propriedades. Bem, que propriedades são essas? Vamos então ver as propriedades de potência. Propriedades da potenciação. Bem, a primeira propriedade trata do produto de potências que tem a mesma base, ou seja, a parte de baixo é igual. Vou colocar aqui propriedade número 1. Vou escrever aqui a propriedade de maneira genérica e depois nós vamos ver o que acontece com esse resultado. Imagina que a sua situação fosse a seguinte: 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Nós acabamos de ver como a gente calcula essas potências. O que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 4 vezes. Vezes 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Repara que na multiplicação eu posso contar tudo agora. Eu posso simplesmente contar isso aqui, ó. E a pergunta é, quantas vezes o 2 aparece? O 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ah, então eu posso escrever que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Ah, legal, com um número pequeno é fácil de fazer. E se eu tivesse um número muito grande? Imagina que fosse 3 elevado a 50 vezes 3 elevado a 120. Você já pensou se tivesse que escrever o 3 50 vezes e o 3 120 vezes para depois ver quantas vezes aparece? Ia dar um trabalho, né? É por isso que existem as propriedades. Repara o seguinte, no exemplo de cima, quando eu escrevi 2 elevado a 4, eu escrevi o 2 4 vezes. Quando eu escrevi 2 elevado a 3, eu escrevi o 2 3 vezes. E no final deu um total de 7 vezes, que é exatamente a soma do 4 do expoente com o 3 do expoente. Ah, seguindo o mesmo raciocínio, o que é 3 elevado a 50? É o 3 multiplicado por ele mesmo 50 vezes. O que é 3 elevado a 120? É o 3 multiplicado por ele mesmo 120 vezes. Ah, se em cima deu 2 elevado a 7, eu somei o 4 com o 3, aqui no 3 elevado a 50 vezes 3 elevado a 20, a 120, eu vou pegar repetindo o 3 e vou somar o 50 com o 120. 50 mais 120 dá 170. Ah, então quando eu tenho um produto de potências que tem a mesma base, eu repito a minha base e somo os expoentes. Ah, legal. Então já sei a primeira propriedade. A multiplicação, você repete a base e multiplica, ou melhor, soma os expoentes. Ao vivo tem dessas coisas. Vamos ver a segunda propriedade? Ora, ora, ora. Se eu posso multiplicar, eu também posso dividir. Vamos botar uma aqui do lado da outra. Propriedade 2.
Divisão de potências que têm a mesma base. A elevado a m dividido por A elevado a m. Tá? A gente pode escrever assim ou pode escrever sob a forma de fração. Tanto faz, né? Pois bem, vamos começar com o exemplo de novo? Vou pegar o mesmo exemplo anterior, só que eu não vou botar 4, não, vou botar 6. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 3. Bem, o que é o 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O que é o 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Repara que eu posso simplificar a parte de cima com a parte de baixo. De que maneira? Esse 2 de cima vai embora com esse 2 de baixo, esse 2 de cima vai embora com esse 2 de baixo, esse 2 de cima vai embora com esse 2 de baixo. E agora eu não posso mais simplificar. Por que eu não posso mais simplificar? Porque acabou a quantidade de 2 no meu denominador. Ah, então beleza. Cortei 3 de cima, ou melhor, simplifiquei 3 2 de cima com 3 2 de baixo. Sobrou 2 quantas vezes? 3 vezes. Então eu posso escrever que isso daqui é 2 elevado a 3. Ah, legal. Então o que eu fiz aí? Vamos pensar. Eu tinha o 2 6 vezes. Embaixo eu tinha o 2 3 vezes. Eu tinha 6 em cima, tirei os 3 de baixo. Quando eu falo que eu tirei os 3 de baixo, o que eu estou fazendo? Tirar nos lembra diminuir. Significa reduzir. Ah, então eu estou reduzindo o de cima com o de baixo. Isso dá perfeito. Olha, eu tenho 6, estou tirando 3. 6 menos 3, 3. Vamos fazer um outro exemplo? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. E vamos fazer a mesma ideia. 2 elevado a 7 é o 2 7 vezes. 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 5 é o 2 5 vezes. 5. Vou fazer o mesmo esquema. Vou cortar um de cima com um de baixo, simplificar um de cima com um de baixo. E assim vai. E novamente, ó, eu tinha 7 em cima, tirei 5 de baixo. Sobraram quantos? 2, né? Porque se eu tenho 7 e tiro 5, sobram 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Ah, então se na multiplicação de potência de mesma base eu repetia a base e somava os expoentes, na divisão eu faço o contrário. Eu repito a minha base e subtraio os meus expoentes. A elevado a m menos n. Tá? Então, base igual, repete a base e diminui os expoentes. Mesma coisa acontece aqui. A elevado a m menos n. Beleza? Então, essas foram as duas primeiras propriedades de potência. A terceira propriedade fala de uma potência de outra potência. Bem, o que vai ser a potência de uma outra potência? Muito simples, cara. Olha só. Propriedade 3. A elevado a m elevado a n. Vamos voltar com os exemplos? Bem, a gente viu que uma potência é pegar a base e multiplicar por ela mesma uma quantidade x de vezes. Então, 2 elevado a 3 elevado a 2. Repara que a minha base agora é uma outra potência, é o 2 elevado a 3. Então, o que é 2 elevado a 3 elevado a 2? É o 2 elevado a 3 multiplicado por ele mesmo
duas vezes. Então, é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ah, legal. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Foi a propriedade número 1. Vamos dar outro exemplo? 3 elevado a 4 elevado a 3. O que é 3 elevado a 4 elevado a 3? É o 3 elevado a 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Bem, novamente, caímos na primeira propriedade. E da primeira propriedade, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 12. Agora, olha para os expoentes. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Ah, então quando eu estiver multiplicando duas potências que têm a mesma base, eu repito a base e multiplico os expoentes. Essa terceira propriedade, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque a gente fala sempre assim, ó, a potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Será que isso acontece sempre? Claro que não. Depende novamente do uso do quê? Do parênteses. Vamos ver as exceções da regra? Observação. Quando tem parênteses é de um jeito, quando não tem parênteses é do outro. Olha só, um tem parênteses, o outro não tem parênteses. Quando você tem o parênteses, é a propriedade número 3. Você repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então dá 2 elevado a 8. Quando você não tem o parênteses, a primeira coisa que você calcula é a potência. O que é 4 elevado a 2? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. Ah, então sem parênteses, primeiro calcula a potência do expoente. É isso. Então aqui dá 2 elevado a 16. Tá? Então isso é muito importante porque são os detalhes que fazem toda a diferença quando a gente estiver resolvendo as questões. Beleza? A propriedade número 4, ela fala sobre as potências de expoente negativo. O que é uma potência de expoente negativo? O expoente negativo, ele indica que a gente precisa inverter a base. Como assim inverter? A elevado a menos m é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a m. Será que isso é verdade? Olha só. Vamos aqui trabalhar com nossos exemplos. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 5. A gente já viu que na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Então, é 2 elevado a menos 2. Ah, mas nós vimos também que eu posso calcular isso aqui assim, ó. O que é 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E 2 elevado a 5? É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. Quando você faz a simplificação, na parte de cima sobra 1. E na parte de baixo sobrou 2 quantas vezes? 2 vezes. Então é 1 sobre 2 elevado a 2. Repara que eu estou representando a mesma coisa
que é a divisão de 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, de duas maneiras diferentes. Ah, mas não é a mesma coisa? É. Então, a gente pode escrever que 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Então, repara também que quando você inverte essa base, o sinal de menos some. Tá certo? Ah, se fosse uma fração, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa. Vamos pensar aqui numa fração. Ó. 2 sobre 5 elevado a menos 2. Você inverte, o 2 sobre 5 vira 5 sobre 2 e eleva ao quadrado. Aí você me pergunta, Danilo, por que nesse você inverteu e colocou entre parênteses e lá no 2 você não colocou? É porque, na verdade, quando você pega 1 e eleva ao quadrado, o resultado dá 1. 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. Por isso que, nesse caso aqui, não se fez necessário utilizar os parênteses. Mas aqui ó, é 5 sobre 2 elevado a 2. Tá bom? Então, A elevado a menos M é 1 sobre A elevado a M, e uma condição que é importante é que esse A tem que ser um número diferente de zero. Ah, é importante que ele seja diferente de zero? Sim, muito. Por que é importante? Porque quando você inverte, o A vai para o denominador. E a gente, quando tem um zero no denominador, a gente não consegue efetuar essa divisão. Tá? Por isso que o A tem que ser diferente de zero. A quinta propriedade, ela trata agora da potência que tem expoente zero. A elevado a zero. Ah, Dani, mas é possível ter potência com expoente zero? Claro que é possível. Vamos usar a propriedade número 4. O que a propriedade 4 disse para a gente? Que quando eu tenho uma potência com expoente negativo, é só eu inverter a minha base. Ah, beleza. Vamos fazer isso? Vamos. Por exemplo, se eu pego um número 5 e multiplico pelo seu inverso, que é 1 sobre 5, ora, 5 vezes 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 sobre 5, que é igual a 1. Né? 5 vezes 1 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Mas nós acabamos de ver na propriedade número 4 que eu posso escrever isso daqui de outra maneira. Posso escrever esse 1 sobre 5 como uma potência de base negativa. Basta eu inverter e colocar o sinal de menos no expoente. Então, ó, vai ficar 5 vezes 5 elevado a menos 1. Ora, a gente sabe que esse resultado aqui é igual a 1. Ah, muito bem. Mas o que significa o 5 sozinho? O 5 sozinho significa que o expoente dele vale 1. Então, olha só, vamos reescrever isso aqui assim, ó. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a menos 1 é igual a 1. Ah, nós vimos na primeira propriedade que quando eu tenho um produto de potências que tem a mesma base, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 5 elevado a 1 menos 1 igual a 1. 1 menos 1 dá 0. 5 elevado a 0 é igual a 1. Isso você pode fazer com qualquer número. O único número que você não pode fazer isso é o zero. 0 elevado a 0 é um número indeterminado. Tá? Então, a gente vai dizer que todo número elevado a 0 é igual a 1. A única condição é que esse número não seja
o zero. Tá certo? Porque aí dá problema. 2 elevado a zero, 1. 18 elevado a zero, 1. Menos 2 elevado a zero. Depende. Danilo, você não acabou de dizer que todo número elevado a zero, se ele for diferente de zero, dá 1? Falei, a questão é, tem parênteses ou não tem parênteses? O parênteses sempre dá um problema na potenciação, tá? Então, quando eu falo menos 2 elevado a zero, se tiver parênteses, 1. Se não tiver parênteses, menos 1. Por quê? Agora o que está elevado a zero é somente o 2 e não o menos 2. Beleza? Essa é a propriedade número 5. A propriedade número 6, ela fala de potências que têm agora bases diferentes, porém o mesmo expoente. Então, a propriedade número 6, eu tenho uma potência de expoente m, tenho uma outra potência de expoente m. Agora, as bases são diferentes, o A é diferente do B, porém o expoente é o mesmo. Vamos para os nossos exemplos. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. O que é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes. O que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então o 2 apareceu 4 vezes, o 3 também apareceu 4 vezes. Agora, olha só. Se eu multiplicar esse 2 por esse 3, dá 6. Se eu multiplicar esse 2 por esse 3, dá 6. Se eu multiplicar esse 2 por esse 3, também dá 6. E se eu multiplicar esse 2 por esse 3, também dá 6. Ora, o fator 6 apareceu quantas vezes? O fator 6 apareceu 4 vezes. Não é isso? Então, isso aqui pode ser escrito como 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 elevado a 4. Então, repara o seguinte, eu tinha bases diferentes e o mesmo expoente. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Repara que o 4 ele continua aqui em cima. Mas o que aconteceu com a base? Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, quando você tiver divisão, ou melhor, multiplicação de duas potências que têm a mesma base, você vai multiplicar as bases e repetir o expoente. Então, não importa qual expoente você tem. 5 elevado a 18 vezes 3 elevado a 18. Eu vou multiplicar 5 vezes 3 e vou repetir o 18. 5 vezes 3 dá 15. 15 elevado a 18. Tá certo? A mesma propriedade que vale para multiplicação também vale para divisão. É a nossa propriedade número 7. Agora eu tenho divisão de duas potências que têm bases diferentes e o mesmo expoente. Se na multiplicação eu multiplicava as bases e repetia o expoente, o que vai acontecer na divisão? Eu vou dividir a base e vou repetir o expoente. Vamos fazer nossos exemplos novamente.
2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Novamente, isso aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. O 3, 1, 2, 3, 4, 5. Repara que eu tenho uma multiplicação em cima, tenho uma multiplicação embaixo. Mas na divisão eu posso agrupar isso aqui, ó. Eu posso escrever 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Então, apareceu o fator 2 sobre 3 quantas vezes? 5 vezes. Isso daqui é 2 sobre 3, 5 vezes. Ah, eu preciso dividir o 2 pelo 3? Não, né? 2 dividido por 3 dá uma dízima. 0,666666666, reticências. Então, você pode deixar a própria fração. Então, divisão de potências que têm a mesma base, nós vamos dividir a base e repetir o expoente. Qual é a condição? É que o denominador, novamente, seja diferente de zero. Tá? Então, basicamente, são essas 7 propriedades que a gente tem de potenciação. Existe uma 8ª propriedade, que é quando a gente tem o expoente em forma de fração. Mas isso aí é um bate-papo para uma próxima aula, tá bom? Porque quando a gente falar de radiciação, aí na radiciação a gente já vê a potência com expoente fracionário. Então é isso aí, galera. Se você curtiu essa aula de potenciação aí, se tiver no YouTube, ativa o sininho. Se tiver no Instagram, dá um like lá na nossa página, tá bom? Compartilha com teus amigos, colegas, conhecidos, alguém que gosta de matemática. O canal Aprendendo a Tal da Matemática com o professor Danilo Silva, que sou eu. Valeu, gente. Então aí até a próxima. Um grande abraço.